Uma das soluções mais interessantes em regiões de seca é o processo de osmose reversa ou osmose inversa. Você já ouviu falar nesse termo? Você sabe o que é? Então fica aí que depois da vinheta vamos conversar sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos ensino meus alunos uma maneira fácil de aprender química. Bom, hoje na aula vamos falar sobre a osmose reversa. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aí no botão... clique aí no botãozinho vermelho que está aí embaixo. Olha lá, consegui. No botãozinho vermelho que está aí embaixo. E ativa o sininho. Inscreva-se no canal, seja um dos primeiros a saber as novidades do tutorial de química. Toda semana muitos e muitos vídeos novos para você, tá? Mas vamos ao trabalho, né? Vamos parar de falar de fazer merchan aqui. Olha só, primeira coisa que eu quero que você entenda, o que é a osmose natural, tá? Vamos lembrar isso. Se você não lembra muito bem da osmose, tem uma aula só de osmose, hein? Aqui no card, no vídeo final, tem uma aula só para osmose, hein? Tá? Osmose. A osmose é quando ocorre um fluxo de solvente, no caso aqui eu estou falando de água, mas pode ser qualquer solvente, através de uma membrana semipermeável. A membrana semipermeável, ela permite apenas a passagem do solvente, não passa o soluto. Isso daqui é a osmose natural. Então, nessa osmose natural, essa solução ela vai concentrar, tá? E essa solução aqui ela vai diluir. Qual que é a meta? Isso vai acontecer naturalmente até igualar, tá? Até igualar as concentrações. Poxa, Everson, mas chega a igualar? Não, não chega. Às vezes, dependendo da situação, tá? Acaba acabando, o solvente acaba secando e tudo mais, então não chega a igualar. Concentrações. Nossa, você sabe do meu problema, você assiste minha aula, né? Você sabe que se eu tô falando com você e escrevendo, eu me atrapalho todo. Pera aí, então. Concentrações. Quem assiste minha aula sabe disso, né? Beleza. Bom, isso daqui, então, é o processo de osmose natural. O que é a osmose reversa? A osmose reversa é quando eu inverto o processo. Então, veja, eu aplico pressão onde eu tenho a solução concentrada, tá? A solução concentrada. Por que eu tenho que aplicar pressão? Porque essa solução vai... Opa, essa cor não ficou legal, ó. Essa solução, ela vai concentrar. Ela vai ficar mais concentrada, tá? E essa solução aqui vai receber o quê? Solvente, tá? Então ela vai diluir. Se for só água, nós podemos ter aqui a água pura. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma água salobra, uma água com muito sal, eu vou obter desse lado aqui um fluxo de água puro, tá? Um fluxo, então eu vou estar purificando a água. Então, nesse processo, eu vou separar a água do soluto, tá? Então, dessa forma, vou purificar a água. Então, por isso que esse processo é um processo que é usado lá nas regiões secas, né? Quando você não tem, você consegue água salobra, mas e aí? Então é um processo, só que tem um detalhe. Essa pressão aqui, ela tem que ser igual à pressão osmótica. Como isso daqui vai concentrando, essa pressão vai aumentando. Por isso que esse processo ainda é um processo caro. Por quê? Porque ele depende de um equipamento especial para executar essa pressão de maneira eficiente. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Você já tinha ouvido falar de pressão osmótica? Você já tinha ouvido falar disso sendo usado em regiões...
Se você é aí, o pessoal usa muito isso daqui em regiões mais secas. Se a tua região tem pressão osmótica, escreve aí para mim. Ou se você nunca tinha ouvido falar sobre pressão osmótica, escreve para mim também. Eu quero ter uma ideia do que você está ouvindo, tá bom? E aí nós vamos sobre osmose reversa. É isso, eu falei de pressão de osmose reversa. Escreve para mim aí se você já tinha ouvido falar sobre osmose reversa. Se na tua região tem equipamento, se você já viu um equipamento assim. Maravilha, beleza, tranquilinho. Então, no mais, bons estudos.